Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa proposição número 21 e ela nos diz o seguinte: caso duas retas sejam construídas interiores sobre um dos lados de um triângulo, a partir das extremidades desse lado, né? As que foram construídas por um lado serão menores do que dois lados restantes do triângulo e por outro lado conterão um ângulo maior. O que acontece? Dado essa situação, em que tem o triângulo aqui ABC, né? Triângulo aqui ABC. E nesse segmento aqui BC, eu vou colocar duas retas, né? Melhor, dois segmentos, né? O BD e o DC formarão outro triângulo, né? O que acontece aqui? Acontece o seguinte: as distâncias BA a C serão maiores que a BD e DC, certo? E esse ângulo rosa aqui será maior que esse ângulo verde, tranquilo? Bom, como nós faremos para demonstrar isso? Demonstrar que isso que está sendo dito é verdade. Vamos separar em duas partes. Primeira, eu vou mostrar essa desigualdade aqui, né? Que essa parte aqui é maior do que essa. E por segundo, eu vou mostrar essa parte aqui de baixo, que esse ângulo aqui será maior do que este aqui. Ou seja, o ângulo rosa será maior que o ângulo verde. Bom, qual é o nosso primeiro passo? Bom, nosso primeiro passo vai ser o seguinte: eu vou prolongar esse segmento BD até essa parte aqui, tranquilo? E aqui eu vou colocar o nosso ponto E. Para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o nosso postulado número 2. Então, postulado número 2, eu vou construir esse segmento. Bom, então construímos, né? E a princípio de construção é somente isso. Agora basta a gente conseguir provar essas duas partes aqui em cima. Logicamente, pegaremos essa parte aqui por primeiro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que esse lado mais esse é maior que esse mais esse. Para isso, a gente vai utilizar uma relação bastante interessante, tá? Logicamente, como eu comentei sobre desigualdades, não é colocado como axioma, certo? Mas na matemática a gente chama como transitividade. Mais posteriormente eu vou explicar o que isso significa e acho que vai ficar mais claro com o exemplo que eu vou trabalhar aqui. Mas primeira coisa, como aqui já foi terminada a parte das construções, eu vou colocar essa partezinha aqui, certo? Então aqui é o que tem de construção. Bom, agora qual que é a primeira coisa? Bom, o que eu tenho aqui? Lembrando da nossa proposição número 20, o que eu tenho a proposição número 20? Dado um triângulo, se eu pegar dois lados desse triângulo, será maior que o meu terceiro lado. Tranquilo. Então a gente vai ter que visualizar alguns triângulos aqui. O primeiro triângulo que eu gostaria que vocês prestassem atenção é o triângulo ABE. O que esse triângulo tem interessante? Bom, utilizando essa proposição aqui, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse segmento aqui, o BA, mais o segmento AE, será maior que o segmento B, certo? Então é isso que eu vou colocar aqui. Então é isso, né? A partir da proposição número 20, a gente sabe que esses dois lados tomados juntos serão maiores que esse outro lado aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou somar nessa desigualdade outro segmento, né? O segmento EC. Não está posto no como axioma, né? Mas se eu tenho uma desigualdade que 10 é maior do que 2, se eu somar a mesma coisa nos dois lados, a desigualdade permanece. Tranquilo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou somar o segmento EC nos dois lados dessa desigualdade. Então pronto, o que eu fiz? Peguei a desigualdade que nós tínhamos aqui em cima e adicionei EC dos dois lados. Então ficou mais EC e mais EC. Bom, o que a gente pode ver? O que eu estou falando, né? Está falando o seguinte: se pegar esse segmento aqui, azul, mais todo esse segmento, ou seja, esse mais esse, será maior do que esse segmento aqui mais esse outro aqui. Note que eu posso escrever AE mais EC como segmento AC. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar AE mais EC por AC.
Bom, e por enquanto temos isso, né? Temos essa ideia aqui, que nós veremos que será muito importante daqui um pouquinho, né? Bom, o que nós faremos agora? A gente vai guardar isso aqui, que nós iremos utilizar daqui a um pouco, e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar agora para esse triângulo aqui, o DEC, certo? E o que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho o seguinte, né? Utilizando novamente a proposição número 20, aqui, proposição número 20, eu tenho o seguinte, eu tenho que esse lado aqui mais esse aqui será maior do que esse outro lado aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o segmento EC mais ED é maior do que DC. Bom, e o que nós faremos? Nós vamos adicionar aqui o segmento DB nos dois lados da minha desigualdade. Então, eu vou vir aqui, opa, e vou adicionar DB. Bom, peço perdão pela caligrafia, faz tempo que eu não faço isso aqui, então eu desaprendi a escrever. Normal, né? Bom, o que acontece? O que eu estou falando aqui? Estou falando esse lado aqui mais esse, né? Verde mais o laranja mais esse azul aqui é maior do que o meu vermelho e o meu azul. Legal. Só que note que o laranja mais o azul é igual ao quê? O E, B, né? O BE, tanto faz. Como eu pretendo colocar esse segmento aqui igual este aqui, eu vou reorganizar, né? Aqui esse eu vou colocar, eu vou permanecer, desculpa, e como aqui seria EB, eu vou colocar B. Tranquilo? Bom, então a gente conseguiu a partir da nossa proposição número 20 essa partezinha aqui que é bastante importante. E note algo aqui. Deixa eu ver se consigo colocar uma cor diferente, né? Olha que negócio interessante. O que a gente tem aqui? A gente tem que esse segmento aqui, melhor, o lado azul mais o verde é maior do que o quê? O azul mais o verde, certo? Ou seja, desculpa, só essa partezinha aqui, né? Esse. O que acontece? E o que eu disse no outro caso, né? Eu disse o seguinte, eu disse que esse verde aqui mais esse todo aqui, esse BE, né? Esse grandão aqui, é maior do que o vermelho mais o azulzinho aqui, certo? Eu acho que eu me atrapalhei e eu vou repetir porque eu acredito que fique mais claro dessa forma. Primeiro caso, todo esse aqui mais esse verde aqui é maior do que todo esse mais esse aqui. E no nosso segundo caso, eu tenho que esse aqui mais esse aqui é maior do que esse azul mais esse. Então, note que esse daqui é maior do que esse daqui. E, por consequência, também será maior do que esse. Deixa eu colocar aqui embaixo a desigualdade que acho que vai ficar melhor para compreender. Bom, note que eu coloquei as duas desigualdades aqui, certo? E esta parte aqui, BE mais EC, é a mesma coisa, é igual a essa, né? EC mais BE. Ou seja, eu posso escrever tudo isso aqui dessa forma. Essa parte aqui é maior do que essa e essa aqui é maior do que essa. E por transitividade, essa parte aqui será maior do que esta aqui. Ou seja, o segmento AB mais AC será maior que o segmento DC mais BB. O que a gente precisava provar. Legal, né? Ah, mas parece um pouco confuso essa ideia aqui. Bom, pensa o seguinte. Pensa isso aqui com a medida de uma pessoa. Aí tem uma pessoa aqui. Essa pessoa aqui é grande, né? O que acontece? Essa pessoa aqui é maior que essa aqui, né? Opa, então esse aqui é um pouquinho menor. Eita. O João, esse aqui é a Maria, esse aqui é o Kleber, né? O que acontece? A Maria aqui é maior que o Kleber, então o Kleber é menor que a Maria. O que acontece? O João aqui, que era maior que a Maria, também é maior que o Kleber.
Então, se essa distância aqui era maior do que essa, logo ela também será maior do que essa. O que a gente precisava demonstrar. Tranquilo? Então, me dei um signo só para organizar a lousa e a gente vai posteriormente demonstrar que esse ângulo aqui é menor do que esse. Tranquilo? Só um minutinho. Bom, pessoal, tudo bem? Reorganizei aqui para ficar um pouco melhor, tanto para vocês visualizar quanto para eu poder continuar escrevendo. Talvez eu faça algumas mudanças na forma como eu estou organizando as informações, porque vão vir proposições algumas vezes muito longas, e aí fica muito poluído. Eu quero deixar a forma mais simples e fica muito mais fácil de compreender. Então, talvez em alguns momentos eu vou apagar as anotações que eu faço e deixar só o essencial de cada parte. E caso vocês queiram se reorganizar, vocês vão. Só que por um acaso eu conseguiria organizar tudo aqui, então tá tranquilo. Então a primeira ideia foi provar que essa desigualdade aqui é verdadeira. O lado azul mais o verde é maior do que. Desculpa. O lado azul fraco mais o lado verde fraco é maior do que o lado azul forte mais o vermelho. Perfeito? Bom, agora nós temos que provar que esse ângulo aqui é maior do que esse. E vai ser bonita essa demonstração. Eu acho ela tranquila de entender e ela bem bacana. Tá? Bom, para isso, para fazer essa demonstração, a gente tem que lembrar de uma o quê? De uma proposição, a número 16. Eita, o que essa proposição nos diz? Pense em um triângulo, legal. O ângulo externo a esse triângulo será maior do que qualquer um dos internos opostos, né? Então, esse ângulo aqui é maior que esse ângulo aqui é maior que esse, e assim por diante. Bom, que triângulo nós temos que olhar? Nós temos que olhar o triângulo aqui EDC, né? O CD. Então vamos olhar o triângulo aqui, o CDE. O que esse triângulo tem? Bom, ele tem esse ângulo aqui, que é o que eu quero mostrar que é maior que esse. É o seu ângulo externo, né? Esse ângulo aqui. Então esse aqui é o seu ângulo externo. Olha que bacana. E o que acontece? Esse ângulo aqui é maior do que qualquer um dos internos postos. Então, esse ângulo aqui, ele é maior que o quê? Ele é maior que esse ângulo aqui. Concorda? E esse ângulo aqui é o quê? É o DEC. DEC. Então, esse ângulo rosa é maior do que esse ângulo azul. Legal. Então, vamos fazer essa anotação aqui. Então, estamos aqui, que esse ângulo aqui é maior do que esse. Agora, eu peço que vocês olhem para o triângulo AB, certo? Esse triângulo aqui. Bom, ele tem um ângulo externo, que é esse ângulo aqui, o DC, certo? Ele é um ângulo externo. Ou melhor, seria o ângulo BEC. Mas a gente entende que é mesmo, né? Bom, eu tenho esse ângulo aqui, e ele é maior do que qualquer um dos internos opostos, né? Ou seja, ele é maior do que esse ângulo aqui, o verde, né? O BAC. Então, vamos colocar aqui. Bom, então o que a gente tem? A gente tem que esse ângulo azul será maior do que esse ângulo verde. E note que esse ângulo aqui é igual a isso aqui. Então a gente pode cair no caso anterior, que se esse ângulo é maior do que esse, e por consequência esse aqui é maior do que esse, por muito, esse ângulo aqui será maior do que o verde, né? Então o que eu posso fazer? Acho que para ficar mais prático, eu sei o quê? Eu sei que BDC, o ângulo rosa, só eu organizar aqui embaixo, ele é maior do que o DEC, né? Esse ângulo aqui, interno e oposto. Mas eu sei que esse ângulo azul aqui é maior do que o ângulo aqui, né? Interno e oposto, BAC. BAC. Logo, por transitividade, o ângulo BDC será maior, e por muito, né? Que o ângulo BAC. Certo? O que precisávamos demonstrar, né? Que o ângulo BDC é maior do que o BAC. Tranquilo? Então, isso aqui é verdade. Portanto, temos que essa desigualdade aqui é verdadeira. O que precisamos provar, né? Então, a gente conseguiu provar que, dado a inserção desses dois lados internos a um triângulo postos sobre um lado nos seus extremos, os lados do triângulo primeiro serão maior do que esses dois lados colocados e que este ângulo aqui será maior do que esse daqui. O que a gente precisava provar. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que tenham compreendido e tenha ficado claro.
Antes de finalizar, só mostrar aqui onde que estavam as ideias, certo? Proposição número 16 do ângulo externo, que é a proposição número 20, certo? Ele fala sobre a transitividade, né? Mas eu não vou colocar isso aqui como que não está posto no livro do Zenones de Euclides. Tranquilo? Bom, espero que tenha ficado claro. Precisando de qualquer coisa, fiquem à vontade. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima proposição.